Olá, meus caros, tudo certo? Professor Digão aqui. A gente vai começar a resolver nesse momento a prova da UFPR de 2022. A gente vai começar aqui com essa questão de número 23, que é uma questão sobre cinemática envolvendo gráficos do movimento uniforme. Veja só. A figura ao lado apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo para os objetos A, linha cheia, e B, linha tracejada, que se movem ao longo de duas pistas paralelas e de origens coincidentes. Considerando os dados apresentados no enunciado e no gráfico, considere as seguintes afirmativas. A primeira delas diz que o objeto A tem uma velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Primeiro, como é que eu vou saber se a velocidade é constante? Veja que o gráfico do objeto A é uma reta. E aí, dos conhecimentos de cinemática, quando a gente tem um gráfico da posição em função do tempo, e esse gráfico é uma reta inclinada, isso significa que o movimento é uniforme. Então a gente já sabe que a velocidade do objeto A é constante. Se a velocidade é constante, como é que eu faço para calcular o valor dela? Muito simples. Se a velocidade ela é constante, a gente pode utilizar a velha e boa velocidade igual a distância percorrida dividida pelo tempo. Basta eu escolher dois pontos do gráfico em que eu conheça as posições, para a gente ver qual foi a distância que esse objeto percorreu entre estas duas posições e o tempo que ele levou para cobrir elas. Veja só, nesse ponto aqui e nesse que eu circulei aqui no gráfico, nós temos a posição inicial como sendo zero, e nesse outro ponto aqui que eu circulei, a posição de 30. De 0 até 30, convenhamos, são 30 metros. Aí você divide pelo intervalo de tempo. Para ir desta posição até essa, veja que aqui no eixo horizontal nós temos informação a respeito do tempo. O instante de tempo foi de 0 até 15, indicando que o intervalo de tempo em questão é de 15 segundos. 30 dividido por 15 dá 2 metros por segundo, indicando que esse item 1 ele é verdadeiro. Tudo certo quanto a esse. O item 2 diz que os objetos se encontram no instante de tempo de 15 segundos. Primeiro a gente precisa definir o critério. O que é necessário para que dois objetos se encontrem no espaço? É necessário que eles ocupem a mesma posição? A posição final do objeto A vai ter que ser igual à posição final do objeto B. E como é que eu vou descobrir isso no gráfico? Como é um gráfico da posição em função do tempo, saber aonde eles se encontram, saber onde eles vão ter a mesma posição, nada mais é do que determinar o ponto em que os gráficos se interceptam, se cruzam. Veja que neste ponto aqui, os dois gráficos, tanto do objeto A como do objeto B, estão se cruzando neste instante de 15 segundos em que eles ocupam a posição de 30 metros. Então, nesse instante de 15 segundos, pelo fato deles ocuparem a mesma posição de 30 metros, é ali que estes dois objetos vão se encontrar. Então, tudo certo quanto a esse item de número 2. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não ficar tão rasurado aqui o gráfico. Muito bem, vamos ao julgamento do item 3. O objeto B está parado. Você pode observar que o objeto B é esse aqui, ó, como o problema instruiu, o gráfico indicado por essa linha pontilhada. Você pode perceber que à medida que o tempo transcorre, a posição do objeto B, de 30 metros, não muda à medida que o tempo está transcorrendo. O tempo vai passando, mas a posição continua sendo de 30 metros. Se o tempo passa e a posição não muda, isso significa que o objeto não está saindo do lugar. É a mesma coisa eu nesse exato momento. Eu não estou me deslocando, não estou saindo do lugar, então eu estou parado. Neste gráfico, a percepção do objeto B estar parado, como eu tinha mencionado, é indicado pelo fato da posição dele, de 30 metros, não se modificar à medida que o tempo transcorre. Ok, para o item 3. E finalmente o item 4.
o objeto A inicia o movimento em x0, né? Posição inicial igual a 0 metro. Isso é fácil de perceber. Veja que o gráfico do objeto A, para um instante de tempo de 0 segundo, ele se inicia aqui, ó, bem na origem, indicando que a posição inicial é realmente de 0 metro, visto de uma maneira não muito técnica, posição inicial onde o gráfico começa. E o gráfico do objeto A começa aqui no zero, indicando que a posição inicial dele realmente é zero. Ok para o item 4. Nessa questão nós temos todos os itens corretos, beleza? Muito bem, meus caros, vamos a essa questão de número 24, que trata sobre ordem de grandeza. Veja só. Ao realizar manipulações com grandezas físicas, é importante se ter ideia das ordens de grandezas envolvidas numa dada situação. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem de grandeza da espessura de um telefone celular. Aí você pode até questionar, pô, mas como é que eu vou saber qual que é a espessura de um celular? Será que eu posso colocar um número qualquer? Como o programa não indicou a espessura, eu posso colocar o número que eu quiser? Naturalmente não, né? Basta nessa questão você ter um pouco de bom senso. Você não vai imaginar que um celular, por exemplo, tem uma espessura de 10 centímetros. 10 centímetros é isso aqui. Agora, dependendo do modelo do celular, aí a espessura dele chega a 1 a 2 centímetros, não mais do que isso. Se você colocar, por exemplo, um celular com uma espessura de 1 centímetro, o resultado da ordem de grandeza vai ser o mesmo se você colocar a espessura para 2 centímetros. Com 3 centímetros já começa a ficar bem exagerado, né? Parece aqueles tijorola de antigamente. Se eu for escrever esse número, a espessura de 1 centímetro, na unidade oficial, já que todas as opções estão expressas em metro, eu faço aquela divisão por 100, isso vai dar 0,01. Veja que todas as opções estão escritas na forma de notação científica, indicando que esse 0,01 vai ter que ser escrito dessa forma. Eu pego o número que é diferente de zero, multiplico pela base da potência, e aí conto quantas casas tem depois da vírgula. Veja, são uma, duas casas, menos 2 no expoente. Agora, como é que eu vou determinar a ordem de grandeza deste número? Há algumas regras. Inicialmente, a ordem de grandeza é justamente a potência de base 10 que aqui está. Inicialmente é isso. Aí você vai olhar para o número que está à frente da base 10. Se esse número for menor do que 3,16, esse é um sinal de que o expoente da ordem de grandeza deve ser preservado. Agora, se o número que está à frente da base 10 for igual ou maior do que 3,16, a ordem de grandeza tem que ter o expoente aumentado em uma unidade. Eu vou escrever isso aqui. Se o número que está à frente da base 10 for menor do que 3,16, você preserva o expoente da ordem de grandeza. O expoente aqui da ordem de grandeza, vou abreviar para o expoente da OG. Acho que dá para entender. Agora, se o número que está à frente da base 10 for igual ou maior do que 3,16, você aumenta, na verdade, o expoente da ordem de grandeza. Vou só escrever aqui o expoente em uma unidade. Aí você pode até argumentar, pô, mas por que é 3,16? Porque a raiz quadrada de 10 é de aproximadamente 3,16. Isso numa outra oportunidade eu posso explicar isso para vocês. Mas por enquanto o critério é esse. Veja que o número 1 é um número que é menor do que 3,16, indicando que o expoente da ordem de grandeza ele tem que ser preservado. Então, a ordem de grandeza da espessura de um telefone celular é de 10 a menos 2 metros. Aí, se eu considerar a espessura como sendo de 2 centímetros, não vai mudar nada. Se você fizer essa conversão para metro, dividindo por 100, vai dar 0,02.
escrevendo esse número na forma de notação científica 8 vezes 10 a menos 2, de novo, a ordem de grandeza inicialmente é a potência de base 10. 10 a menos 2. Se o número que estiver à frente da base 10, no caso o 2, é menor do que 3,16, como é o caso, você preserva o expoente da ordem de grandeza e a ordem de grandeza é de 10 a menos 2. Até se você quer cometer o equívoco, vamos colocar assim, de considerar a espessura de um telefone celular de 3 centímetros, a ordem de grandeza não vai mudar. Então, realmente a resposta é a letra C. A gente vai ficar com essa ordem de grandeza. Agora, não se engane, aqui para essa questão, não é que você pode colocar um número qualquer. Você tem que ter um pouco de bom senso para avaliarmos corretamente a ordem de grandeza da espessura desse telefone celular. Firmeza? Muito Vamos bem, que, minha Val. gente, nessa questão de número 25, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Dessas questões que a gente está resolvendo, essa é a mais desafiadora. Veja só. O comportamento gráfico para o módulo do campo elétrico, numa certa região do espaço, em função da posição dentro dessa região, é linear e está representado na figura ao lado. Veja que aqui a gente tem o campo elétrico escrito em mega elétron volt. Vale lembrar que esse M maiúsculo que aí aparece significa 10 na sexta, ou seja, cada número deste eixo vertical deve ser multiplicado por essa potência de base 10, o 10 na sexta, e aí vocês podem perceber que esse campo elétrico ele vai caindo à medida que a distância expressa em centímetros vai aumentando. Considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, assinale a alternativa que representa corretamente o valor do módulo da força produzida por esse campo sobre essa carga de 1,6 microcoulombs colocada na posição de 4 centímetros. Primeiro vamos lembrar que 1,6 micro, essa letra esquisita aqui, ó, significa uma notação científica 10 a menos 6. A carga, portanto, vale 1,6 vezes 10 a menos 6. E ele quer que você descubra quanto que vale a força que age sobre essa carga quando a gente tiver uma posição de 4 centímetros. Então, se você observar aqui no gráfico, se você pegar essa posição de 4 centímetros, projetar até reta e trouxer aqui para o eixo vertical, veja que a gente não tem uma noção muito concreta do valor do campo elétrico associado a essa posição de 5 centímetros. A gente sabe que para a posição x igual a zero, o campo elétrico vale 15, né? Vezes 10 na sexta. Isso aqui no gráfico dá para perceber. Para a posição igual a 5 centímetros, o campo elétrico ele vale zero. Agora, e para a posição de 4 centímetros? A gente vai ter que fazer uma jogadinha aqui para a gente descobrir qual é o campo elétrico para essa posição de 4 centímetros. Veja só. A gente sabe que em 5 centímetros, o campo elétrico ele sofreu uma redução de 15 megaelectrons-volt, né? Ele foi de 15 para um valor de zero, indicando que em 5 centímetros o campo elétrico reduziu em 15. Então, na posição de 4 centímetros, ele vai ter reduzido em quanto? Eu não vou calcular o campo elétrico para a posição de 4 centímetros. Eu vou ver o quanto que ele reduziu nesta distância. Se você fizer a multiplicação cruzada, 5 vezes x igual a 4 vezes o 15, 5 vezes x vai ser igual a 60, indicando que isso aqui vai dar 60 dividido por 5, né? Significa que o campo elétrico ele reduziu em 15 megavolts por metro. Esse x aqui nessa conta que eu fiz não é x de distância, é de x de incógnita, né? O quanto que o campo elétrico reduziu nessa distância de 4 centímetros. Então pensa comigo, se o campo elétrico era inicialmente de 15 megavolts por metro, e ele reduziu
Reduziu significa diminuir em 12. Isto significa que para esta posição de 4 centímetros, o campo elétrico vale 3 megavolts por metro. Se o campo elétrico era 15, aqui inicialmente o campo elétrico vale 15, e em 4 centímetros a gente concluiu que ele reduziu em 12. Se era 15, diminuiu em 12, significa que sobrou 3 megaelectronvolt. E por que isso é importante? Porque existe uma equação que relaciona carga, força e campo elétrico, que é justamente isso que a gente acaba de determinar. Estou falando dessa equação aqui, ó. Uma equação emblemática de eletrostática, uma das mais importantes do estudo de campo elétrico, se não for a mais importante. O campo elétrico para aquela posição é 3 vezes 10 na sexta. A força elétrica eu vou buscar. E a carga é de 1,6 microcoulombs, né? 1,6 vezes 10 a menos 6. A força, portanto, vai ser o produto destes dois números. Pega o 1,6, que está multiplicando, passa, que está dividindo, né? Passa para o outro lado da equação multiplicando. Se você multiplicar 3 por 1,6 vai dar 4,8. 10 na sexta vezes 10 na menos 6, conserva a base, somam-se os expoentes, isso vai dar 0. Como todo número elevado a 0 dá 1, 10 na 0 dá 1, 4,8 vezes 1 dá o próprio 4,8 metros, como aqui aparece. Firmeza? Muito bem, bora para mais uma. Essa questão aqui clássica de plano inclinado envolvendo forças na mecânica diz assim, ó. Um bloco de massa m constante foi colocado num plano inclinado de ângulo de inclinação θ conforme mostra a figura ao lado. Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe e o coeficiente de atrito cinético vale μc. O bloco está sujeito à ação gravitacional, além da força normal e da força de atrito. Na situação em que o bloco esteja estático, mas na iminência de começar a deslizar, de modo que a força de atrito estático é máxima, vale que relação? Então, ele quer que você determine uma expressão para o coeficiente de atrito estático nessa situação. Nesse tipo de problema, tudo começa com você identificando as forças que agem sobre esse bloco. Primeiramente, nós temos aqui a força-peso, que sempre atua vertical e para baixo. Depois nós temos aqui a força normal, que é perpendicular à superfície e atua em sentido contrário à compressão que o corpo exerce. E aí, por fim, nós temos aqui a força de atrito estático. Como a tendência deste bloco é de escorregar para baixo, a força de atrito ela atua em sentido contrário aqui, nesta direção e sentido. Bom, o próximo passo, como eu costumo dizer para os meus alunos, todo problema de plano inclinado é obrigatório. Você tem que decompor a força-peso nesta direção, paralela ao plano inclinado, e nesta direção perpendicular. É obrigatório. Não tem o que fazer. Essa decomposição ela precisa ser feita. Como é que a gente faz? Vai lá na ponta da força-peso e traça uma linha até encontrar essa direção aqui, ó. Esta direção, paralela ao plano inclinado, vai gerar a primeira componente da força-peso, chamado Px. Vai lá na ponta da força-peso e traça uma linha até encontrar essa outra direção aqui. Aqui está a componente y da força-peso, chamada de Py. Uma dica valiosa que eu dou é que o Py, num plano inclinado, atua sempre em sentido contrário ao normal, e o Px sempre é paralelo ao plano inclinado e apontando para baixo. Depois que você decompõe a força-peso em Px e Py, você esquece que ela existe e trabalha apenas com as suas componentes. Então, o que a gente sabe? Que esse bloco ele está parado, estático. Então, se ele está parado, é válida aquela velha relação. Força que puxa para um lado é igual à força que puxa para o outro. Força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo.
qual que vai ser o próximo passo? Eu substituir as forças que possuem fórmula pelas suas formas. Por exemplo, a força de atrito a gente sabe que é calculada como o coeficiente de atrito vezes a normal. O Px num plano inclinado é sempre calculado assim, ó, peso vezes o seno do ângulo em questão. E aqui, ó, vou colocar aqui ao lado. Py num plano inclinado é sempre o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Aí você pode perceber que como a normal é igual a P vezes o cosseno, eu vou colocar aqui no lugar do n de normal, peso vezes o cosseno do ângulo. E vou igualar a peso vezes o seno do ângulo. Você pode perceber que aparece P de peso nos dois lados da expressão. Eu posso simplificar. E aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cosseno do ângulo θ, que está aí multiplicando, e vou passar para o outro lado da equação dividindo. E aqui eu chego aonde eu pretendia. Seno dividido pelo cosseno não é a mesma coisa que tangente, meus caros? Então tá aí, ó. O coeficiente de atrito é igual à tangente do ângulo. Tá, e esse coeficiente de atrito cinético aqui, ó, por que que você não usou? É um distrator. Eu só uso o coeficiente de atrito cinético quando o objeto está se deslocando. E como o problema falou que ele está estático, parado, eu esqueço dele. Todo problema de forças começa bem com você identificando corretamente essas forças da forma como eu fiz aqui nessa questão. Beleza? Muito bem, meus caros. Vamos para a penúltima questão agora, envolvendo termodinâmica, que é um assunto muito presente nas provas da Federal do Paraná. E essa questão ela começa assim, ó. Uma certa quantidade de gás ideal executa o ciclo termodinâmico ABCDA no sentido horário, conforme ilustrado na figura abaixo. Considerando os dados apresentados na figura e no enunciado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do trabalho realizado pelo gás ao longo de todo o ciclo ABCDA. Primeiro, quando a gente tem um gráfico da pressão em função do volume, o trabalho, como pede a questão, ele pode ser determinado pela área do gráfico. A área interna desta figura geométrica aqui, ó. Essa que eu estou destacando em vermelho. Bom, agora, o trabalho, numa transformação cíclica, você pode perceber aqui que tem setinhas, né, nesse gráfico indicando o sentido da transformação. Quando o ciclo ocorre no sentido horário, o trabalho é considerado como positivo. E quando o ciclo ocorre no sentido anti-horário, o trabalho é considerado como negativo. Como dá para perceber e o próprio problema mencionou, o ciclo está acontecendo no sentido horário, indicando nessa situação que o trabalho vai ser positivo. Os itens que mencionam valores negativos, a gente pode ignorar. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou fragmentar essa figura que eu destaquei em vermelho em três partes. Primeiramente, eu vou calcular a área deste triângulo vermelho, aqui, 1. Depois eu vou calcular a área deste retângulo verde, aqui, 2. E por fim, eu vou calcular a área deste triângulo azul aqui, 3. E no final, eu vou somar tudo. Vocês podem perceber que aqui a área da figura 1 e a área da figura 3 são iguais. Então eu vou calcular a área de uma delas e da terceira figura vai ser a mesma. Isso no próprio gráfico dá para perceber. Como é que eu calculo a área da figura 1? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo 1 vai de 5 até 10, mede 5. A altura vai de 20 até 40 quilopascais, o que dá 20, dividido por 2. 5 vezes 20, 100, dividido por 2 vai dar 50, o que indica que o trabalho neste primeiro trecho vale 50 quilojoules. Quilojoules, porque a pressão, perceba, está escrita em quilopascal. Eu não posso esquecer da escala.
Desta forma, o trabalho o trabalho da terceira figura, como é de mesma área que a primeira, vai ter o mesmo valor, 50 quilojoules. Agora, eu vou correr atrás do trabalho da segunda figura. A área dessa segunda figura aqui, ó, deste retângulo, pode ser calculado facilmente como sendo base vezes altura, que é o procedimento que a gente adota para calcular a área de retângulo, né? A base deste retângulo vai de 10 até 15, 5. A altura continua sendo a mesma, de 20 até 40 quilopascais, isso vai dar 20. 5 vezes 20 dá 100, o que indica que o trabalho correspondente ao segundo trecho do gráfico vale 100 quilojoules. Como eu reparti a área desta figura toda que eu havia ressaltado inicialmente em 3 partes, nada mais normal do que, para a gente calcular agora o valor do trabalho total, se soma tudo. 50 com 50 com 100 vai dar 200 quilojoules. Então, aqui a gente vai ficar com a letra D. Para resolver essa questão, bastava a gente lembrar dessas duas propriedades, de que num gráfico da pressão em função do volume, o trabalho é calculado pela área, e que o ciclo, como ocorre no sentido horário, o trabalho em questão vai ser colocado como positivo. Beleza? Um abraço e vamos para a próxima. Vamos a essa questão de número 28 agora. Essa para finalizar, essa prova de 2022 é uma questão que envolve calorimetria e ela começa mais ou menos assim, ó. Um calorímetro, que é um dispositivo utilizado para estudar trocas de calor entre corpos, contém 200 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius ao nível do mar. Uma certa quantidade de calor correspondente a 48 quilojoules é transferida à água, que atinge uma certa temperatura final. Supondo que todo o calor transferido à água foi absorvido pela água e que o calor específico da água equivale a 1 caloria por grama grau Celsius, e considerando a conversão 1 caloria igual a 4 joules, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da temperatura final que se mantém líquida em todo o processo. Bom, primeiro a gente precisa entender que 48 quilojoules é a mesma coisa que 48 mil joules, né? O quilo é o múltiplo da unidade, que equivale a 1000. Se cada caloria vale 4 joules, isso significa que o calor específico vale 4 joules por grama grau Celsius. Eu preciso escrevê-lo em joule por grama grau Celsius, porque fica incompatível a quantidade de calor ser expressa em joule e o calor específico expresso em caloria. Para a gente descobrir o valor da temperatura final da água, depois que essa quantidade de calor for fornecida a ela, eu vou utilizar a fórmula do Kimacete. Eu acho que depois que os dados foram colhidos dessa forma, né? Massa, calor, calor específico, dá para entender por que eu vou utilizar essa expressão. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o quanto que a temperatura da água vai aumentar, eu vou calcular a variação de temperatura, e aí depois eu vou descobrir aquilo que o problema pediu, a temperatura final. Então vamos começar. A quantidade de calor fornecida à água é de 48.000, a massa 200 gramas, o calor específico vale 4 e a variação de temperatura eu vou descobrir. Agora a gente vai mexer um pouquinho com a álgebra aqui, né? A gente vai ter 800, né? O que é o produto de 200 por 4. Vou pegar esse 800 que está multiplicando, vou passar para o outro lado da equação dividindo, e aí daqui a gente chega que a variação de temperatura, se você fizer as simplificações necessárias, vai ser de 60 graus Celsius.
Isso é o quanto que a temperatura aumentou. Como ele quer a temperatura final, para descobrir qual vai ser a temperatura final, tu pega a temperatura que já tinha a inicial e soma com o que aumentou. Isso é bastante lógico, né? Se você quer saber o fim, tu pega o início e soma com o que aumentou. A temperatura inicial é 20, o aumento de temperatura é 60, isso vai dar uma temperatura final de 80 graus Celsius. Vamos ficar aqui com a letra C. Firmeza, minha gente? Encerramos então a resolução dessa prova, dessa edição de 2022. Fiquem atentos aí para as próximas provas que virão. Firmeza? Vamos que vamos!